Meus irmãos, nesta noite, com alegria, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. É um prazer, um privilégio estar mais uma vez, juntamente com os irmãos, aqui em Bridgeport, adorando a Deus, sentindo a presença de Deus. Eu louvo a Deus por mais esta oportunidade, como dito, a quinta vez, mas sempre uma alegria muito grande, como se fosse a primeira. Quero louvar a Deus mais uma vez pela vida, pela amizade. Pastor Bruno nos tolera, nos permite estar aqui, contribuindo de alguma maneira com a obra que está sob sua responsabilidade. Aqui me faço acompanhado mais uma vez da minha esposa, missionária Natália, minha filha Rebeca. Natália ontem já deu a sua parcela de contribuição e, como ouvimos, foi uma bênção, isso é muito bom. Louvamos a Deus. Agradecemos aqui a presença, irmãos, de tantos amigos, né? A cada ano que retornamos, mais amigos fazemos. Isso é muito bom rever o pastor Nivaldo, sua esposa, irmã Shirley. Há poucos dias recebemos em nossa igreja lá a missionária Bianca Andrade. Em menos de um mês ela foi lá 2 vezes, pastor Nivaldo. E eu estou há 5 anos tentando levar o senhor. Vamos ver se conseguimos levar o senhor lá na nossa igreja. Está mais difícil agora o pastor Bruno, mas quem sabe na próxima passada no Brasil, vai lá nos visitar no Espírito Santo. Está ali o irmão Hernani. É bom lá o estado, né, irmão Hernani? Irmão Hernani é uma bênção, nos recebeu hoje também. Irmãos, estamos aqui cercados de companheiros, amigos. É um prazer estar junto com os irmãos, como já dissemos. Nós vamos compartilhar a palavra de Deus. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Lucas, no capítulo de número 18. Capítulo 18 do Evangelho escrito por Lucas. Enquanto você localiza, no mês de maio nós estivemos apoiando um trabalho missionário ali na Argentina, e agora no próximo mês de outubro, permitindo-nos o Senhor, estaremos apoiando um trabalho no país do Peru, próximo ali à selva peruana. Nós temos um obreiro naquela localidade e estaremos junto com ele, permitindo o Senhor, eu, minha esposa, mais o nosso pastor presidente, sua esposa. E eu tenho aqui alguns materiais, não são muitos, são apenas 5 livros que nos restou, né? Viemos ali por New Orleans e os irmãos lá adquiriram bastante material, mas eu tenho aqui 5 livros, ao valor cada um de apenas $10. Se você quiser, no final, nos ajudar também nessa missão, nessa tarefa, nós agradecemos de todo o coração. Capítulo 18, a partir do versículo 1, estarei lendo até o versículo 14, por favor, acompanhe. Diz assim: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: Havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: Faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: Ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta ou me importuna, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune mais. E disse o Senhor: Ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio, ou numa outra tradução, longânimo para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Ainda a próxima parábola. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu
estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Amém? Glórias a Deus. Irmãos, 2 parábolas do Evangelho que traz o maior número de parábolas proferidas por Jesus. Eu sei que todos sabem bem o que significa uma parábola, mas apenas a título de reforçar o que já sabemos, uma parábola nada mais, nada menos é do que uma história, na maioria das vezes, real, algumas vezes não real, mas de situações do cotidiano, do dia a dia das pessoas. Mas o objetivo desta história é trazer à memória ou trazer ao conhecimento uma realidade espiritual, um ensinamento espiritual por meio da tal parábola. Aqui nós lemos 2 parábolas. Porém, antes de falar propriamente das parábolas, eu acho importante lembrar que elas estão inseridas em um contexto logo posterior a um sermão que Jesus estava pregando acerca da sua vinda ou da sua volta. Ele estava informando sobre a importância de ter cautela. Era um sermão escatológico. Era um discurso acerca das coisas ou do tempo do fim. Jesus está falando sobre a importância de estar alerta, haja visto o cenário que se formaria quando o tempo do fim se aproximasse. Ele dá aqui alguns sinais, como, por exemplo, ele compara os últimos dias com os dias de Ló. Ele compara os últimos dias com os dias de Noé. Nós sabemos o que caracterizou os dias de Ló, a maldade da cidade de Sodoma e Gomorra, a principal pecaminosidade que ali era praticada. Não obstante, quando se fala de tal pecado, costuma-se dizer praticar sodomia, tanto é como ficou conhecida aquela cidade por sua devassidão. E Jesus está dizendo que os últimos dias não seriam diferentes dos dias de Ló. Disse ainda que os últimos dias seriam semelhantes aos dias de Noé. E acrescenta, porque naquela época os homens casavam, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Em outras palavras, estavam o tempo todo em busca de satisfação pessoal, o tempo todo lutando para alcançar realizações pessoais. De certa forma, isso reflete um individualismo, uma busca por atendimento das demandas pessoais, algumas vezes até em detrimento das necessidades alheias. E Jesus enfatiza, nos últimos tempos, estas seriam as características, ou estes seriam alguns dos sinais que demarcariam para nós que estávamos próximos do tempo do fim. E aí o Senhor Jesus, falando desta realidade, falando um pouco sobre o cenário que marcaria este tempo, que creio eu piamente ser o tempo em que estamos inseridos, ser o tempo em que estamos vivendo. Ele vai dizer, portanto, da necessidade de algumas posturas, alguns comportamentos, além da vigilância, além do alerta constante mantido na máxima altura de alerta. Ele vai falar sobre a necessidade de um comportamento. E eu quero destacar este comportamento ou esta postura a partir destas 2 parábolas. Porque, como disse, elas vêm em contínuo ou em sequência ao sermão profético, apontando para o tempo do fim. Por isso começa o versículo 1 dizendo, contou-lhes também, ou seja, dizendo com este também, ou querendo dizer com este também, que tem uma conexão com o que ele estava acabando de dizer. Ele quer reforçar o seu argumento, ele quer fortalecer o conteúdo do seu sermão profético. Então ele diz também esta parábola,
Parábola esta sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Repito, esta parábola fala sobre o dever. Dever. Não soa muito bem aos ouvidos da maioria este termo, dever. Talvez não agrediria os nossos ouvidos se aqui estivesse escrito o privilégio de orar sempre, a bênção de orar sempre, a oportunidade de orar quando se pode orar, ou quando sentir desejo de orar, ou quando sentir-se tocado ou movido pelo Espírito Santo para orar. Mas ele não está falando de quando sentir, de quando entender, de quando movido for. Ele está falando do dever, da obrigação. O tempo do fim, ele está dizendo, um comportamento será exigido daqueles que querem ser arrebatados, para que estejam com seu alerta no máximo. Não pode baixar a guarda, deve intensificar e comprometer-se mais e mais a assumir o compromisso de orar sempre e nunca desfalecer. Orar sempre, dever. Orar sempre. Ele está dizendo, aqui este sempre é um advérbio de tempo, ele está falando dos tempos do fim, e está dizendo que no tempo do fim é um dever orar sempre, advérbio de tempo. E aí, irmãos, talvez o que nós lutamos mais no tempo do fim é justamente correndo contra o tempo. É exatamente a má administração do tempo. Algumas vezes engolido como uma avalanche que sobre nós vem e sem perceber lá foi o tempo, e nesta corrida contra o tempo a gente encontra tempo para tanta coisa, mas nunca temos tempo para cumprir o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Irmão, se Jesus está dizendo e não sou eu, aqui apenas enfatizo as palavras do meu mestre, se ele está dizendo que orar é um dever, se ele está dizendo que orar é uma obrigação, se ele está dizendo que orar é uma demanda do céu para nós, os seus filhos, então eu quero com isso dizer também que o não orar significa praticar desobediência. O não orar implica em praticar pecado, porque se eu não cumpro o dever que o céu de mim exige, eu estou praticando uma desobediência contra o céu, e esta desobediência contra o céu não é outra coisa senão pecado. Aleluia! Pecado. Não orar é desobediência. Então, quando você não ora, você peca. E o pior, quando você não ora, peca e abre as portas para que outros pecados comecem a se materializar na sua vida. Orar é ser obediente e fecha a porta para pecados. Não orar é pecado e abre as portas para outros pecados. O dever de orar sempre e nunca desfalecer. Aí então ele vai dizer sobre uma cidade, uma certa cidade, em que nela havia um certo juiz. E também nesta cidade uma certa viúva. Em primeiro lugar ele diz de um certo juiz. A posição é mais proeminente, é de maior destaque. Este juiz habitava em uma cidade cujo nela também havia uma certa viúva. E o texto prossegue dizendo que este juiz tinha por característica não temer a Deus e muito menos ter respeito pelos homens. Tinha um lugar de destaque, uma posição de privilégio, mas o seu caráter não condizia com a sua posição. Era juiz e era injusto. Era juiz e se furtava de fazer justiça. Estava numa posição privilegiada, mas não honrava a posição na qual estava posicionado. Não agia em conformidade com a cadeira que assumira.
Ele era um juiz iníquo, ele era um juiz perverso, ele era um juiz mau, ele não tinha temor algum de Deus e nem respeito pelos homens, mas naquela mesma cidade havia também uma viúva, e esta viúva, diz o texto, ia ter sempre com ele, ia o tempo todo até ele, constantemente o buscava, constantemente o procurava. E qual era o pedido dela ao juiz? O pedido não era outro senão: faze-me justiça contra o meu adversário. Preste atenção. Esta mulher, ela ia sempre ao juiz. Ela está cumprindo o seu dever. E ela está buscando os seus direitos. A gente gosta de ouvir de direitos, mas a gente não gosta de ouvir de deveres. Ela está buscando os seus direitos, mas ela está cumprindo os seus deveres. O juiz, por sua vez, tem dever de fazer justiça. Ele não está cumprindo o seu dever. E o pior, está torcendo o direito a seu bel prazer. Talvez você saiba que o cenário dos nossos dias não são diferentes. Juízes que não fazem justiça. Juízes que torcem a justiça. Pessoas que cumprem deveres e exigem direitos, porque cumprem deveres, mas não têm os seus direitos atendidos, porque em posição de destaque estão aqueles que não querem cumprir o seu dever e, ao contrário, estão torcendo o direito. O cenário era esse. Talvez você possa, observando o texto, a parábola de Jesus, dizer: Jesus está falando dos nossos dias. Esta parábola é do século 21, Estados Unidos ou Brasil, que seja. O cenário é o mesmo. Mas o que mais me chama a atenção e me empolga é que aquela mulher está cumprindo o seu dever e buscando o seu direito. Mas aquele a quem ela busca para que cumpra o seu dever, ele não faz o que ele deve fazer. Mas o fato de ele não fazer o que ele deve fazer não muda o fato de que ela vai continuar fazendo o que ela deve fazer. Eu estou indo até ele, ele não me atende, eu não vou parar de ir até ele. Eu estou buscando o meu direito, ele não resolve a minha causa, eu não vou mudar por causa dele. Se ele não quer fazer o que tem que fazer, a maldade dele não vai me contaminar. Eu não vou deixar de cumprir o meu dever e colocar justificativa dizendo: olha o cenário em que eu estou vivendo, olha, o mundo está do avesso, o juiz não faz justiça, a maldade impera de todo lado. Não importa o que aconteça no mundo ao meu redor, eu tenho um dever a cumprir com aquele que me chamou. Eu vou cumprir o meu dever, eu vou continuar buscando meus direitos, eu vou continuar fazendo o que de mim é demandado. Ela continua. O juiz não quer cumprir o dever dele, mas isso não desmotivou-a de continuar cumprindo o dever dela. A sociedade é marcada por pessoas sem caráter em lugares de destaque, porém isso não pode me impedir de continuar o meu compromisso diante de Deus. Eu vou continuar. A história prossegue. E o que temos no fim é justamente o triunfo do compromisso e da fidelidade desta mulher diante da justiça e da maldade daquele juiz. Ele não a influenciou a parar de buscar, mas ela, por sua insistência, conseguiu mudar a maldade e a injustiça dele para fazer justiça a ela. Interessante que ela não está pedindo um favor. Ela não está pedindo que ele dê um jeitinho. Ela não está pedindo que ela seja favorecida sem merecer. Ela está pedindo justiça. Ela está pedindo justiça. Ela faz a parte dela e está dizendo: eu quero que seja feita justiça. O juiz não queria fazer. Mas a insistência dela, o posicionamento dela, a constância dela, a perseverança dela, alterou a condição daquele juiz e fez com que ele a atendesse e fizesse o que ela tanto pedia. E porque ele fez, ele responde: ainda que eu não temo a Deus, eu continuo sem temer a Deus. Ainda que eu não respeito os homens, eu continuo sem respeitar os homens. Mas a atitude insistente dela, a persistência, a perseverança dela, tudo que eu fiz para pará-la, não parou ela. Tudo que eu fiz para desmotivá-la, não desmotivei ela.
Eu fiz pouco caso dela, imaginando que ela não ia voltar, ela voltou. Eu dei lá pouca atenção a ela, achando que ela não ia vir de novo, e ela veio de novo. Eu não mudei, eu vou continuar não temendo a Deus, e vou continuar não temendo aos homens, mas a atitude dela me incomoda tanto, que eu vou ter que fazer o que ela pede, porque eu sei que nada do que eu faço vai mudá-la. Ela é perseverante, ela é comprometida, ela cumpre o seu dever, custe o que custar. É esta igreja que Jesus está dizendo que precisamos ser no tempo do fim. Não podemos e nem tampouco podemos permitir que este cenário ao nosso redor venha mudar a nossa realidade espiritual, venha influenciar a nossa espiritualidade. Se o mundo está desabando, nós continuamos fiéis. Se o mundo está virado do avesso, nós continuamos na oração. Nós vamos até o fim da forma como fomos nascidos lá em Pentecoste, buscando a Deus em oração, em comunhão, no partir do pão, na doutrina dos apóstolos. Esse é o meu dever e eu vou cumpri-lo até o final. Ainda que os outros não façam, não interessa, eu farei. Eu tenho um compromisso com o céu. Eu tenho um compromisso com o céu. Oh, ela continuou cumprindo o dever e por fim o juiz teve que atendê-la. E aí, irmãos, diante desse contraste que é nítido, que é notório, um juiz injusto fez justiça. Aí a pergunta de Jesus: imagine o nosso Pai que está no céu, o supremo juiz do universo, não fará justiça também àqueles que clamam a Ele dia e noite? A atitude daquela mulher conseguiu mudar um juiz injusto e fez o juiz injusto dar a ela a justiça que ela tanto pedia. E Jesus está dizendo: por que é que você está desfalecendo se você está buscando um juiz que é justo? Por que é que você está desanimando na oração se aquele a quem você pede é fiel, é verdadeiro e tem prazer em abençoar os seus? Quem sabe você está sendo apenas posto sob teste, porque Ele quer ver até onde você está disposto a ir com o seu dever de orar, sempre orar, sempre orar, sempre. Ele permite que a porta não se abra na primeira oração, porque Ele quer ver se você tem compromisso de continuar orando. Ele permite que a porta não se abra na segunda, na terceira, na quarta oração, é justamente para ver se você continua orando, porque a minha obrigação é orar sempre e ainda mais. Nunca desfalecer. Não posso desanimar. Quanta gente desanimando porque Deus não deu o que Ele queria, na hora que Ele queria, do jeito que Ele queria. Aí desanima, desfalece, abandona, vai embora. Quando na verdade a ordem é: ore sempre e nunca desfaleça. E sobretudo, confie, porque há um Deus no céu que é justo, e ao seu tempo Ele dá a resposta àqueles que são perseverantes, persistentes, que oram sempre sem desanimar. Nós louvamos tantos hinos esta noite sobre oração. Dissemos aqui que a oração alimenta a nossa alma, satisfaz a nossa alma. A oração nos traz paz. E por que tanta dificuldade em orar? Nós romantizamos no hino a oração, mas na prática não oramos. Nós falamos coisas tão belas sobre a oração quando cantamos, mas na hora da oração poucos comparecem. Nós dizemos que a oração é tanta coisa bonita que falta palavras no vocabulário para nomear o que é a oração. Mas o pastor chama para a oração. A oração é bela, é maravilhosa, é perfeita, é tremenda, é extraordinária. Mas eu não posso ir na oração, não tem tempo. Mas Jesus está dizendo: tem que orar sempre, tem que orar sempre, tem que orar sempre, tem que orar sempre. Quem não ora peca e abre as portas para outros pecados. O problema é exatamente esse: estamos permitindo que com o passar do tempo nós venhamos a desfalecer. Uma experiência traumática do seu ponto de vista, porque você queria do seu jeito, na sua hora, da sua forma e não foi, traumatizou-se, por isso desfaleceu, desistiu de orar. Deixamos de orar sempre. E porque estamos deixando de orar sempre,
Estamos deixando de confiar na justiça de Deus. E porque estamos deixando de confiar na justiça de Deus, estamos perdendo totalmente a fé e agindo como verdadeiros incrédulos. É por isso que a parábola termina com Jesus perguntando: quando, porém, vier o Filho do Homem, será que ele ainda vai achar fé na terra? Sabe por que a fé está indo embora? A fé está indo embora porque estamos permitindo viver vidas confiados em nós mesmos e não em Deus. A oração está ficando de lado, a nossa fé está desfalecendo e Jesus está dizendo: o tempo do fim está sendo marcado justamente por essa atitude, essa postura, esse comportamento. E se continuar assim, a pergunta do Cristo é: quando ele vier, ainda encontrará porventura fé na terra? Irmãos, tão importante quanto cumprir a ordem dada pelo Mestre de orar sempre, é saber também como orar. Porque tão terrível quanto a perda da fé é o mau direcionamento da fé. Tão terrível quanto a perda da fé é você direcionar mal a sua fé. E aí é onde entra a próxima parábola, a do fariseu e do publicano. Porque aqui nesta parábola, Jesus vai dizer sobre alguns, ele diz assim: e também esta parábola ele proferiu acerca de uns, não são todos, uns que confiam em si mesmos, crendo que eram justos e por isso desprezavam os outros. Por isso eu digo e repito: tão preocupante quanto perder a fé é o mau direcionamento da fé. Agora Jesus vai dizer sobre uns que confiam em si mesmos. Tem fé, mas não é em Deus, é em si. Confia, mas não é em Deus, é em si mesmo. É a teologia que humaniza o divino e diviniza o humano. A teologia do você pode, você consegue, você é mais, na força da sua mente, você determina, você exige e você consegue, vai, use o seu potencial, use a força que está dentro de você e você começa a acreditar nestas palavras e começa a achar que pode tudo confiando em si mesmo e Deus vai ficando pouco a pouco de lado e você vai dando atenção a esses pregadores, entre aspas, coaches, que vão dizendo: você é bom, você dá conta, você pode sozinho, você consegue. Se você passar por um treinamento, quem sabe esse curso ou aquele outro, você vai desenvolver o seu potencial e vai chegar onde jamais imaginou. E você vai comprando essa mentira, você vai comprando esta falácia, essa teologia que está tentando divinizar o ser humano, dizendo que ele pode, que ele é capaz, que ele consegue sem Deus. E aí nós encontramos pessoas como esse fariseu. Quem era o fariseu? Ele diz aqui mais uma vez: 2 homens subiram ao templo a orar. Estão indo orar. Muito bom. A ordem não é orar sempre, eles estão indo orar. Só que um fariseu, o primeiro é sempre o fariseu. Lá atrás o primeiro era o juiz. Não se engane, nem sempre quem vem primeiro, no final da história, é sempre quem vem depois. Também tinha uma viúva. Aqui também tem um publicano. A proeminência era o juiz, a proeminência é o fariseu. E ninguém dá nada pela tal da viúva. Ninguém dá nada pelo publicano. E ele está dizendo: os 2 subiram ao templo a orar. Um era o fariseu, o outro era o publicano. Pastor, o senhor não disse aí da importância de orar sempre, que Jesus disse para orar sempre? Disse. O fariseu não está indo orar? Está indo orar. Mas olha o que diz o versículo 11. O fariseu, estando em pé, orava consigo, orando dele para ele. Ele é o Deus dele. Ele está orando consigo mesmo. E a oração dele não é outra senão: ó Deus, só para dizer que Deus está na oração. É só na abertura. Eu te dou graças porque eu não sou como os demais homens. Eu sou demais. Eu não sou igual a roubadores. Eu não sou igual a injustos. Eu não sou igual a adúlteros. Não sou nem igual a esse aqui, ó. Esse coitado aqui do lado do publicano. Senhor, eu te dou graças porque eu jejuo 2 vezes por semana.
Senhor, eu te dou graças porque o tal do te dou graças, né? É aquele que gosta de falar de si do início ao fim, mas sempre no final do dia. Mas isso é pela misericórdia, irmão. É porque eu fiz isso. Pela misericórdia, é claro. Mas é para dizer que... Mas o Deus dele é ele. Eu oro a mim mesmo. Eu agradeço por quem eu sou. Eu agradeço pelo que eu faço. Eu me estribo nos meus méritos, nos meus feitos. Eu jejuo 2 vezes. Eu dou o dízimo. Eu não sou igual a esses. Não sou igual ao publicano. O fariseu, portanto, ele está fazendo de si mesmo o seu próprio Deus. O fariseu está confiando nos seus méritos. Ele acredita que não tem nenhum demérito. Ele se orgulha em apresentar seus feitos, e ele julgava que os mesmos o faziam um homem superior aos demais. Temos o dever de orar sempre, repito, porém precisamos aprender a orar sempre certo, e o publicano vai nos ensinar como deve orar certo. O publicano, ele entra humilde. Ele sabe que o lugar que ele está pisando é santo e ele é um pecador. O publicano nem sequer se atreve a se aproximar do altar. Ele sabe que o nível de pecaminosidade dele, comparado àquele que representado está naquele altar, é como que um abismo. O publicano sequer tem coragem de levantar os seus olhos ao céu. Ele olha para baixo, envergonhado, humilhado, contrito e quebrantado. O publicano bate no seu próprio peito como quem descobriu quem é o seu maior inimigo, O meu maior problema aqui onde ele está, O maior impedimento para eu ser quem Deus quer que eu seja, não é meu marido, não é minha esposa, não são os filhos, não é o patrão, não é o pastor, não é o país, não é o emprego. Olha aqui o maior problema onde está, Sou eu, miserável pecador. Na oração, irmão, já disse, um dos referenciais da nossa fé, é melhor ter um coração sem palavras do que ter palavras sem um coração. Na oração você não tem que chegar floreando, fingindo ser quem não é. Você engana o pastor, você engana o marido, a esposa, mas não engana Deus. Chegue diante dele com sinceridade, chegue diante dele quebrantado, chegue diante dele humilhado. Diga: Deus, é o miserável de novo que está aqui, é o pecador mais uma vez. Eu vim pedir misericórdia. Quebrantamento, humilhação, reconhecimento de quem se é e de quem Deus é, pavimenta o caminho que nos conduz até o coração de Deus. Esta é a estrada que nos leva direto, é o atalho que nos conduz direto ao coração de Deus. É chegar quebrantado, humilhado, reconhecendo quem é e quem Deus é, reconhecendo as falhas e pecados, como o fariseu batendo no peito, declarando que ele é o seu principal problema. E nos lábios um único pedido, acompanhado de uma única verdade. O pedido é misericórdia. A verdade é: eu sou pecador. Orar sempre. Orar sempre. Com sinceridade sempre. Com verdade sempre. Eu sou miserável. Eu sou pecador. E aí, esta parábola encerra com Jesus dizendo: olha, os 2 subiram, os 2 oraram, os 2 desceram. Porém, o que desceu justificado foi o que se humilhou. Aquele outro, da mesma forma que entrou, ele saiu. O que importa nessa noite não é a maneira como você entrou. O que importa nessa noite é a maneira como você vai sair. E o que definirá a forma como você vai sair é o seu comportamento no culto diante de Deus. Quem é você aqui nessa noite? É o quebrantado? É o contrito? É o que reconhece a fraqueza e o quanto precisa melhorar? É aquele que faz uma análise de si mesmo e diz: eu estou em falta com os meus deveres,
não tenho a mínima condição de exigir qualquer direito. Eu não tenho feito o que o céu tem demandado de mim, portanto, eu não posso exigir nada a não ser misericórdia. Quem é você aqui nessa noite? É isso que vai determinar se você sairá justificado ou se sairá da mesma forma como entrou. O fariseu achou que a sua justificação seria garantida pelos seus méritos. Eu dou dízimo, eu jejuo, eu não faço esse pecado, nem aquele pecado, mas nem aquele outro pecado. Pecados que são visíveis e notórios, mas dentro do coração um pecado. A vaidade, a arrogância, o orgulho de achar de si mesmo algo que não era e nunca foi. O Senhor, nessa noite, através desta mensagem simples, mas poderosa, porque fala da arma maravilhosa da oração, Ele está falando conosco. Precisamos orar sempre. Precisamos orar mais. Precisamos ser mais perseverantes. Não podemos desanimar. Não podemos desfalecer. E, sobretudo, precisamos saber como orar para atendermos ou para chegarmos ao coração de Deus. E é por isso que nessa noite eu quero orar. Quero orar com a igreja. Aqui é o lugar. Nós vamos orar. Cada um com a sua situação pessoal, individual. Você pode aí onde está mesmo curvar a sua cabeça. Se desejar, põe a mão no seu coração, esteja à vontade. Mas nós vamos falar com Deus. A oração é isso. É falar com Deus. Como podemos ter comunhão com o céu se não nos comunicamos com o céu? Como podemos dizer ser filho de Deus se não temos sequer assunto para falar com o nosso Pai Celestial? Nos faltam palavras na hora que vamos nos dirigir ao nosso Pai. É este momento. Conversa com Deus. Eu não sei como foi a sua semana. Hoje estamos fechando a semana no sábado. Eu não sei como foi cada dia, se foi atropelando um sobre o outro, e propósitos que você fez no início da semana, no domingo, hoje já é sábado e você não cumpriu absolutamente nada. Aquelas palavras de ser um cristão melhor, de buscar mais, de se entregar mais, até agora absolutamente nada aconteceu. É a hora de se humilhar, é hora de pedir perdão, é hora de clamar por misericórdia, é hora de suplicar ao céu que lhe dê mais uma chance, dizer: Deus, me desperta, me acorda. Eu sei que estamos no tempo do fim, os dias como de Noé, os dias como de Ló, uma sociedade caracterizada por tanta maldade e injustiça, e o Senhor quer olhar para a sua igreja e ver uma igreja santa, uma igreja pura, uma igreja devotada a Ti, uma igreja dedicada a Ti, uma igreja quebrantada, uma igreja que tenha de fato prazer na oração, na comunhão, no relacionamento íntimo e pessoal, não apenas de palavras, mas em verdade. Ó Deus, olha para nós nessa noite com um olhar de misericórdia. Ó Deus, é o que clamamos, é da Tua misericórdia que necessitamos nessa noite. Ó Deus, os nossos pecados estão visíveis diante dos Seus olhos, as nossas fraquezas estão patentes diante de Ti. Ó Deus, mas nós estamos aqui humildemente dizendo a Ti: ó Pai, tenha misericórdia de nós. Alcance-nos nessa noite com a Tua bondade, a Tua graça e a Tua misericórdia. Oh Senhor, aquele que já desfaleceu na oração, ressuscita dentro dele o desejo de voltar a orar. Restaura dentro dele o compromisso firmado de Te buscar, ó Pai, de vir nos cultos de oração, de participar dos trabalhos, ó Pai, de oração da igreja, de buscar, ó Pai, abrir mão um pouquinho de si para chegar mais cedo, dobrar-se aos Teus pés. Oh Senhor, ouve a nossa oração. Vamos adorar mais uma vez junto com o cantor Rafael Dias, e você vai. Quero voltar, aleluia, ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos. É noite de
rever conceitos valores. e valores. Eu quero reconstruir. É noite de oportunidade para reconstruir. Vou regressar ao caminho. Não desfaleça, volte ao caminho. Rever as primeiras. Volte àquele cristão das primeiras obras, do início de tudo. Meu Deus. Eu me arrependo. Diga com a sua alma, eu me arrependo, Senhor. Diga do fundo da sua alma. Me arrependo, Senhor. Senhor. Diga. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Que coisa linda, voltar a Deus, voltar a Deus. Eu quero voltar à intimidade, voltar às primeiras obras, voltar ao ápice do relacionamento, da intimidade, da comunhão. Amor, eu quero voltar a Deus. Permita-me fazer o convite com toda humildade. Não é querendo expor ninguém, envergonhar ninguém, mas te dar a oportunidade de querendo, de sendo movido e tocado pelo Espírito Santo, se aproximar do altar de Deus que te chama dizendo, volte. Não estou falando de desviado voltar para a igreja, eu estou falando de voltar àquelas primeiras obras, aquele compromisso que foi deixado por alguma razão a qual não me importa, mas o céu está te chamando, volte para junto de mim, volte para o compromisso, volte para o seu dever. Se você quiser, pode chegar mais perto aqui do altar. Nós estaremos orando ao final desta canção. Aleluia. Encontrar-me contigo, Senhor. Se você foi alvo da ministração do Espírito, não endureça o coração. Rever meus conceitos e valores. Diga a Deus, eu quero tentar mais uma vez. Já falhei tantas, mas eu quero tentar de novo. Reorganizar minha vida, meu tempo, minhas prioridades. Eu quero voltar. Eu tenho saudade também, Deus, daquele tempo, daqueles momentos maravilhosos. Eu tenho saudade. Eu não posso botar desculpa em nada nem em ninguém. O problema sou eu. Se eu quiser, eu consigo. Ele está chamando você. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Misericórdia de mim, pecador, é a oração do publicano. Amor, eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu não quero e nem posso demorar muito tempo insistindo, por isso pela última vez pergunto: será que é você aquele que o coração nesta noite está sendo quebrantado, dilacerado, confrontado amorosamente pelo Espírito Santo que não constrange, convence e está dizendo: eu tenho saudade de você, do compromisso que você firmou e não está conseguindo cumprir. Eu quero te ajudar, te dar uma nova chance para recomeçar. Se você desejar, venha. Nós vamos orar nesse instante e retornar o microfone ao pastor Bruno. Senhor, aqui estamos nós nesta noite. Aqui estamos nós nessa noite. O Senhor contempla cada um de nós. Foi lido introdutoriamente o Salmo 139. O Senhor conhece o deitar, o levantar. Não precisa ter sequer uma única sílaba nos lábios. O Senhor já conhece todos os pensamentos. O Senhor conhece o que vai no íntimo, no interior de cada coração. O Senhor sabe dos nossos desejos diante de Ti.
mas a realidade, ó Pai, que está tão distante daquilo que gostaríamos de estar vivendo na Tua presença. E o culpado somos nós mesmos. Não tem outro culpado a não ser nós mesmos. E é por isso que, como publicano, humildemente chegamos diante do Teu altar, sem ousar sequer levantar o rosto, mas dizendo: tem misericórdia de nós, Senhor. Muda a nossa sorte espiritual. Dá-nos mais vigilância nesse tempo do fim. Desperta a Tua igreja, ó Deus. O Senhor está nos chamando para assumir a responsabilidade e o compromisso de orar, orar e orar sempre. A prioridade é essa. Todo o resto pode esperar, a oração não pode esperar. É o alimento da nossa alma. É a nossa blindagem contra o pecado. Um crente que vive em oração, o pecado passa longe. O crente que abre mão da oração está aberto aos pecados. Oh, quantos estão embaraçados com tantas coisas e tentando entender onde tudo isso começou. O Senhor está dizendo: começou quando você deixou de orar. Começou esta situação quando você parou de orar. Mas a falta da oração provocou todo esse embaraço. Mas se você retornar hoje ao altar da oração, eu desfaço tudo isso. Eu te tiro dessa situação confusa, que você não sabe o que fazer. Volte para a oração. A oração é a saída. Estas noites perdidas de insônia, se questionando o que eu faço, como eu vou fazer. Se você dedicasse uma parte dessa madrugada de insônia na oração, eu já tinha te dado a resposta. Já tinha te dado a orientação, já tinha te dado o caminho. Você já estava leve, livre, voando na minha presença. Mas insiste em confiar em si. Mas a minha misericórdia é grande. Eu te dou mais uma oportunidade nesta noite. Falo contigo. Mais uma noite você vai passar em claro e vai se perguntar por quê. Sou eu te chamando. Alá, remanto, é. Que lhe faço e de comanagaço e de raia. Alamantu quemento, alamanto, é. Venha para a oração, eu vou te dar a resposta. Eu sou Deus de bondade e misericórdia. Eu não lanço em rosto a fraqueza, a fragilidade e os pecados, mas eu tenho prazer em perdoar. Venha para a oração, eu vou te chamar essa madrugada. Assim te diz o Senhor. Tu sabe que é contigo que Ele fala. Deus abençoe a tua igreja, as nossas vidas. Obrigado por tudo, ó Pai, em o nome